É uma estatística triste isso, né? As pessoas dizem que as pessoas que nós perdemos é maior do que as pessoas, o número maior do que as pessoas que estão dentro da igreja. E por que que isso acontece, né? Você vai ouvir o testemunho das pessoas que saíram, ela vai falar: me decepcionei com alguém, né? Me decepcionei com alguém, me decepcionei com algum sistema, me decepcionei com alguma coisa. Mas esse alguém e essa alguma coisa não são Cristo, né? E Cristo não te fez nada, absolutamente nada contra você, né? Então, às vezes, essa perda do olhar, né? Essa perda da visão, ela também nos afasta aí da presença de Deus, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante da tua presença aqui, pedindo, ó Pai querido, para que o Senhor possa nos visitar nesse devocional, que o Senhor possa abrir nossa mente, que o Senhor possa tocar nossos corações, para que o Senhor possa nos ensinar aqui, ó Senhor, nesta manhã. Visita cada um dos que aqui estão, dos que ainda entrarão, os que estarão assistindo, Senhor amado, o vídeo posteriormente, que o Senhor possa, Pai querido, fazer presente nas nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor amado, fazer com que esses vídeos sejam algo de bênção, né, para a vida daqueles que os assistirem. Que o Senhor possa visitar cada família, Senhor, aqui representada, que o Senhor possa visitar o Mário e seus problemas, ó meu Deus, que o Senhor possa visitar aqui, ó Pai querido Samuel, visita-o com poder, com graça, Senhor, nós sabemos que o filho dele passou por cirurgia há pouco tempo, talvez esteja em processo de recuperação, visita a sua casa, visita, Senhor amado, o seu trabalho, visita todas as áreas da sua vida, Senhor. Toma, Senhor amado, a vida do James, Senhor. Flui sobre ele também o teu Santo Espírito, que os negócios que ele colocar as mãos possam prosperar, ó meu Deus, que ele possa levar, ó Pai querido e santo, a tua palavra por onde ele for, que ele possa ter esse espírito manso, Senhor amado, que ele possa ter essa cordialidade, Senhor, que vemos refletida, Senhor amado, no seu rosto, e que ele possa, Senhor amado, ser instrumento teu para ganhar muitas almas, Senhor, para o teu reino. Visita Dona Lucinha, Senhor amado, essas pessoas que estão sendo apresentadas, essa colega aí, Senhor amado, essa senhora que teve esse acidente, que caiu, ó Pai querido, que o Senhor possa sustentá-la, que o Senhor possa segurar nas mãos dela, que ela possa, Pai querido e santo, ter aí, ó Senhor, o seu rosto, né, o seu corpo trabalhado pelo teu Espírito Santo. Nós sabemos que com o tempo nossos ossos ficam fragilizados, nós sabemos, ó Pai querido, que o nosso equilíbrio não é o mesmo, que a recuperação muitas vezes acaba por demorar também, mas que neste caso, ó, as mãos do Senhor estejam aí sobre ela, meu Deus, e que todo mal, Senhor, cesse da vida dela, que ela tenha uma plena recuperação, que ela possa estar debaixo da tua graça, Senhor. Visita a irmã Ruth, Senhor amado, visita esse tratamento que ela está fazendo, Pai, retira dela todas as dores, Senhor amado. Flui sobre ela o teu Espírito Santo, que a mão do Senhor esteja, Senhor amado, sobre ela, Senhor amado, quando esses terapeutas, como quiropata, Senhor, for trabalhar ali, Senhor amado, nas suas vértebras, e o Senhor possa colocar ali as tuas mãos, Senhor amado. Desliga os sensores de dores, né, Pai? E que ela possa, Senhor, passar por este tratamento, Senhor amado, que seja assertivo, que seja bênção, Senhor amado, aí na vida dela, e que ela possa se recuperar o mais rápido possível as suas atividades normais, Senhor. No nome do teu filho Jesus, eu quero apresentar também, Senhor amado, algumas pessoas que nos pediram oração, Senhor, nos últimos dias. Que o Senhor possa visitar, Senhor, com o seu poder, com a sua graça. Que as pessoas, Senhor amado, elas recorrem a nós, porque elas sabem, Senhor amado, que nós nos colocamos diante de Ti. Elas sabem, Senhor amado, que nós não fazemos nada além disso e que o Senhor é quem opera o milagre, o Senhor é quem opera a bênção, o Senhor é o dono da bênção, Senhor amado. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar, ó Pai querido, mesmo neste grupo, as pessoas que não estão presentes neste momento, que estão passando por dificuldades e dores, e no nome do teu filho Jesus, o Senhor possa pôr as tuas mãos, ó Senhor, que a tua vitória seja derramada, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém e amém, Senhor. Lucas 16, versículo 19 em diante. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro, Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes deem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. E Jesus vem colocando essa parábola aqui, né? Falando justamente sobre estender a mão, né? Sobre a generosidade, né? Jesus vem reforçando novamente sobre. Nesse capítulo ele falou sobre honestidade, né? Sobre caráter, né? Falando sobre aquele que administra os bens, né? Tem a oportunidade de ser agraciado ali com coisas do reino para poder fazer a obra e, e usa da malícia, né? Da corrupção ali para lidar com aquilo que Deus lhe concede, né? Um pouco mais para frente, os fariseus acabam ridicularizando Jesus, né? Fazer o certo. E aqui nesse trecho agora fala, né, do homem aqui que era rico, né? Fala aqui, né, que vestia púrpura e linho finíssimo, né, e que todos os dias se regalava esplendidamente, né? E dá a entender aqui que é cheio de vaidade, né? Cheio de orgulho, cheio de si mesmo, né? E esquecia de olhar para o próximo, né? Porque havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem, né? Desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, né? Então, aquele homem ali, sofrendo na porta né, daquele homem, que era cheio de orgulho, e o homem não conseguia enxergar Lázaro, né? Não conseguia estender a mão a Lázaro, não conseguia, né? E Jesus vem ensinar justamente a importância de a gente nos ajudar uns aos outros, né? Olhar o próximo, né? Ter um coração inclinado ao outro, né? E aí ele fala, né, aqui que aconteceu quando o mendigo morreu, ele foi, né, para a glória, né? E já o homem já não teve esse acesso, né? E aí foi engraçado aqui, eu notei, porque Abraão chama esse homem de filho. Tem uma parte aqui, né? Aí Abraão, tal, porém, aqui ele fala no 25, né? Porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, né? E Lázaro igualmente os males. E aí a gente lembrar sempre, né? Porque essa vida aqui que o homem rico recebeu durante a vida dele é aquela vida curta, né? Não é a vida eterna, né? Não é a vida eterna. Abraão se refere aqui, né? Outro dia eu estava assistindo um filme de Paulo. Eu achei algo que foi dito no filme muito bonito. Paulo tinha uma parte lá que Paulo pegava a água assim no lago, no rio que ele estava, passava a mão na água assim, né? E aí respingava aquela água, né? E aí falava, tá vendo isso aqui, ó?
Essa água que respingou é a nossa vida. E toda essa água que está em volta da gente, esse marzão aqui, ó, essa é a vida eterna. Essas águas que respingaram só é o que a gente viveu aqui na Terra. Mas a vida mesmo que a gente vai viver, ó, que a gente vive, a nossa vida eterna, é esse marzão todo aqui, ó. A nossa vida mesmo é muito mais profunda do que essas águas que respingaram aqui. E eu acho que é sobre isso que ele está falando aqui, né? E O homem, a gente tende, né, através do nosso orgulho, através das coisas né, que são fonte do mal, né, fonte do maligno ali, dar mais valor para né, para aquela vida momentânea que a gente vive aqui, né? E a gente esquece da vida eterna, né? A gente não consegue enxergar, né? Isso é uma luta diária, né? Uma luta diária que a gente tem que ter, né? Através da revelação do Espírito Santo, né? Na nossa comunhão com Deus, para que realmente a gente possa enxergar o outro, né? E não apenas a nós mesmos, né? Aliás, quanto menos a gente se enxergar, quanto menor a gente, né? Mais Jesus, né? Que mais ele cresça e que mais a gente desapareça, né? Ele disse, porém, a Abraão, lembra-te, né? Filho, né? Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, né? Tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para vós, para nós. Aqui ele está falando já do juízo, né? Já, né? Onde o homem foi dado o juízo final ali, né? Então replicou o pai, né? Replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna para que avise os meus 5 irmãos. E aí o desejo do homem, né? Que mandassem avisar o restante da família dele, né? Que não acontecesse o mesmo com os outros, né? E Abraão replica, né? Mas já foi feito os avisos, né? Daí enviaram os Moisés, os profetas, né? Não tem homem que possa ressuscitar que vai persuadi-los, né? Mas alguém entre os mortos, né? Moisés e os profetas já fizeram tudo isso, né? Mas não ouviram eles. Vou abrir para vocês aí, moço, esse comentário. eu, assim, eu tenho um rápido comentário aqui, né, para dar a vez a todo mundo, mas, assim, o que me traz de entendimento nessa parábola é a ineficácia da oração pós-morte, né? Porque aqui o rico levou uma vida regalada, levou uma vida de egocentrismo também, né? Diga-se de passagem, né? Tipo, ele não se incomodava com era como se essa oração que ele dirigisse agora, né? Ai, deixa, oh Pai, deixa aí, pelo menos ele molhar a minha boca, refrescar um pouco, mas assim, aí, não, não, não. Você já teve a sua vez aí na Terra. Por quê? Porque ele nunca se preocupou com a eternidade, né? O rico, ele achava que estava tudo bem, o dinheiro dele comprava tudo, podia tudo, que assim é em muitos aqui ainda hoje. Mas Lázaro nunca perdeu, mesmo mendigando, ele nunca perdeu a fé em Deus, ele nunca perdeu a essência de filho de Deus. Então, esse foi para lá. Então, aqui mostra claramente que o que a gente tiver que fazer até para alcançar o reino é aqui. Não adianta orações pós-morte. Essa coisa de vamos orar para que Deus o tenha em bom lugar. Se não for feito aqui antes da morte, não adianta. Não crer no Evangelho, não crer na palavra, não obedecer à palavra, enquanto estamos aqui agora, nada adianta depois. Então, assim, é uma coisa, é uma inversão de valores aqui, é uma inversão de valores. É como se essa oração que o Rico está fazendo agora fosse a de Lázaro aqui, quando ele pedia, quando ele mendigava, quando ele pedia algo para o seu próprio sustento, porque ele era pobre, mas uma coisa ele tinha, a riqueza maior que ele tinha e que nós devemos ter, apesar de toda a tribulação que aparece, tudo que aparece, é nunca perdermos o foco, é nunca perdermos a fé,
e sabendo que é aqui a nossa garantia de morar no céu. É o que nós estamos fazendo aqui e compartilhando com os irmãos e mostrando essa verdade, que as riquezas dessa terra, quando elas são colocadas acima de Deus, de nada vale, de nada, elas vão acabar aqui, pronto. Mas com toda a pobreza que você possa estar vivendo, com toda a tribulação, não estou fazendo apologia à pobreza, não. Não estou dando uma de São Francisco de Assis aqui, não dando de jeito nenhum. Mas é o amor ao dinheiro que mata o homem, né? Como diz lá uma das epístolas lá paulinas. Então, assim, é a gente fazer por onde, fazer o que devemos fazer à luz da palavra aqui, porque depois não tem mais jeito. É só isso. Vou dar vez aos outros. Eu tocou no meu coração aqui, eu me lembrei da palavra de Mateus 7:2, que fala assim: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem, será usada como medida para vocês. E a gente pode usar esse julgamento, né, num sentido mais amplo da palavra, não um julgamento de tribunal, mas como esse homem aqui subjulgava aquele que estava à porta dele, né? Lá no 24, ele ele fala, né? O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Na minha Bíblia, sugere que, ironicamente, esse homem ainda tratava o Lázaro como seu servo. Mas eram outros tempos, né? Como a dona Lucinha comentou, depois que a gente passa dessa vida, não há mais o que ser feito. Tudo que nós temos que fazer em vida, seja por nós ou seja para o nosso próximo, né? Eu me lembro de várias vezes, inclusive, nossa, minha mãe falava muito isso, assim, que é muito comum, às vezes a gente vê em velórios, né, principalmente, as pessoas chorando e se martirizando, se arrependendo, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia isso, devia aquilo, mas não há mais tempo, não há mais o que se fazer, né? O tempo dado para isso já foi feito. E nós temos que dar graças e glórias a Deus por estarmos, ao menos, no caminho de ter uma conduta diferente e um destino diferente, né? É, a maneira como esse homem tratou, né? Esse homem rico que é falado aqui, independente da questão da riqueza, mas é mais aqui eu entendo que é você poder fazer algo por alguém e você simplesmente ignorar essa pessoa. Quando esse homem fala aqui, pai Abraão, né? Esse homem que estava à porta dele também era um judeu, também era o irmão dele pela fé, né? Pela genealogia, também era um filho de Abraão. E mesmo que não fosse, né? Jesus nos ensina a termos compaixão do nosso próximo, né? Ele nos faz isso na prática, porém, lá atrás já havia uma lei de Deus para que fosse feito dessa forma, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu me lembrei dessa passagem aqui, né? O tempo foi passado e agora, na mesma medida em que esse homem, enquanto vida, ansiava pelo socorro do seu mestre ou do homem rico, agora havia se invertido, né? O homem rico é que ansiava pela ajuda do mendigo
de Lázaro, né? E pelo que eu entendi aqui, mesmo que Lázaro quisesse, nada poderia ser feito. Não é nenhuma questão do coração, não se trata do coração de Lázaro, se trata da lei, se trata da justiça de Deus, se trata da maneira como Deus vem nos ensinar que nós devemos fazer, né? Usar a nossa vida para fazer bem ao próximo, para ser com, para ter compaixão, assim como Jesus teve conosco, né? E, e um outro ponto que foi muito forte aqui também, lá no 31, é, fala assim: Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E Jesus fala isso aqui e ele mesmo ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a menina, né, filha do líder, né, da sinagoga, fez muitas outras coisas e não foi suficiente para que os homens entendessem a mensagem, para que os homens consertassem o seu caminho. Então, glória a Deus pela vida de cada um aqui, né? Pela vida de cada um e glória a Deus pela nossa jornada, né? E eu suplico a Deus que nos mantenha firmes no caminho dele para que nós sigamos o seu exemplo e continuemos firmes, que todos os dias, em nome de Jesus, a nossa fé seja restaurada e renovada, e que a nossa vida seja para a honra e glória dele, e que nós possamos ser um rico que estende a mão para todos aqueles que necessitarem de nós, em todos os sentidos, né? Não financeiramente falando aqui. Amém? Amém. Eu acho interessante nesse texto, como bem finalizou você aí, o James, que é engraçado, né? Porque o texto ele vem trazendo, e o final é que vem o crescendo do negócio, né? Tipo uma sinfonia, né? O camarada começa ali, mas o grande finale, né? Que ele diz, por exemplo, que é, é, é é como uma ironia esse texto, a bem da verdade, né? Porque as pessoas, quando elas estão bem, quando elas estão ricas, elas desdenham de quem não tem nada, né? E muitas vezes é isso, né? Falar, por que que eu preciso de Deus? Por que que eu preciso disso aí? Olha o meu carrão, olha lá. Uma vez eu vi o camarada falando uma coisa, nós frequentávamos uma igreja e as pessoas, nós éramos, né, para a época, assim, financeiramente bastante. A gente usa humilde, né, para quem está sem dinheiro, mas não é a mesma coisa, né? Não era tão abençoado, assim, né, financeiramente, vamos dizer assim, né? E as pessoas tripudiavam, às vezes. Tinha um irmão lá que tinha uma Brasília, como diz a música, uma Brasília amarela lá. E o pessoal falava assim, olha o crente lá, é engraçado, né? Tá querendo pregar Jesus para nós aqui e tem lá, ó, um carro caindo aos pedaços com um adesivo no carro, né? A serviço do rei, né? Falou, pô, pelo amor de Deus, mano, isso é um testemunho, não é um testemunho, né? Então, assim, as pessoas, elas tendem, né, a mais abastadas, a achar que o que ela tem é o esforço dela e você está perdendo tempo para ir na igreja, você está perdendo tempo para servir a Deus, você está perdendo tempo para levantar de madrugada e tripudiam, ou os próprios testemunhas de Jeová, quando saem à porta batendo lá e a pessoa reclama porque está sendo incomodada, porque não sei o quê, bababá. Não estou entrando na questão de doutrina, estou falando na questão de, de não reconhecer o esforço de alguém pela alma de alguém, né? A pessoa pensa que ela está sendo incomodada. Então, é uma ironia nesse sentido, de que, olha aqui, ó, o cara tá ali, ó, o cara não tem nada e tá ali, né, glorificando ali a um pseudo-deus. É esse Deus que ele quer anunciar para mim, ó, para ficar daquele jeito que ele tá, né? Então, de uma grande forma, de uma grande maneira, a gente escuta isso, né? Várias e várias vezes, como a dona Lucinha disse, nada contra quem tem dinheiro, nada contra quem é próspero, nada contra quem tem uma condição melhor de vida, até porque a gente trabalha buscando isso mesmo, né? Mas
Mas, por outro lado, né? Por outro lado, essas coisas, a pessoa tem uma charge que eu acho maravilhosa, né? A morte tá com o capuzinho dela lá e com aquele, aquele negócio de cortar mato dela lá, né? E aí, quando a pessoa vai passando com as malas de dinheiro, com colares e tal, ele falou: "Ó, isso aí você pode deixar tudo aqui, porque nada disso passa para lá." Então, nada disso passa para lá. Aí, às vezes, nessa questão da pessoa, né, caixão não tem gaveta e roupa mortuária não tem bolso, não é isso? E aí a pessoa, ela deve se preocupar sim, em dar uma condição melhor para a família dela, mas alguém já falou, né, que o melhor para sua família é você mesmo. Às vezes você se perde conquistando uma coisa financeira que a sua geração vai ficar abençoada aí, né, até a terceira. Só que eles não tiveram você. E aí eles acabam não te respeitando, né? E você trabalha em prol de um sonho, você trabalha em prol de construir algo que a sua geração vai vender aquele algo, porque o sonho era seu. E eles não tinham ali afinidade com você. Então, nesse caso aqui, é uma parábola entre duas pessoas diferentes que não eram ali consanguineamente aparentadas, vamos dizer assim, mas a gente pode abrir o leque para muito mais coisas, né? Porque a gente tem essa arrogância do vil metal aí, mas isso não passa para o outro lado e isso não fica como ensinamento para nossa descendência, né? Melhor do que você passar dinheiro é você passar valor, né? Então, é uma das coisas que esse texto ele deixa para gente. E mais na frente, quando o próprio Lázaro ali em tormento, ele fala para que Lázaro possa voltar, né? Ali o rico, quando ele está em tormento, não, na verdade, o rico em tormento e Lázaro, ele pede para Lázaro voltar, é alguém conhecido, né? É alguém que a família dele reconheceria, era alguém que eles tripudiaram, com certeza, por muitas vezes que estavam ali, e que eles sabiam que tinha morrido, né? Então ele fala assim, não, manda Lázaro lá, nesse sentido, de que ele né, vai dizer o que acontece do lado de cá, não precisa ser eu não, né? Porque minha família é do mesmo jeito que eu era, né? Então, eu também não ouvi Moisés, eu também não ouvi os profetas. Isso para mim não fez efeito, então para eles também não vou fazer. E aí o Lucas, quando ele traz essa passagem, obviamente é uma parábola e ele escreveu sabendo o que ia acontecer na frente, né? Jesus já havia passado, né? Já havia ressuscitado quando ele quando ele escreveu. E aí ele diz assim: alguém é qualquer pessoa, né? Então, assim, não precisa ser Lázaro, não. Ainda que alguém ressuscite, as pessoas elas tendem a não ouvir, porque provavelmente ele já estava pregando o evangelho e falando de alguém que havia ressuscitado e ele não estava sendo ouvido. Então essa parábola ela vem nesse sentido, né, de dizer que se a pessoa não tiver o coração aberto para as coisas de Deus, se ele não der o benefício da dúvida, né, não adianta, né? Porque a pessoa ela está encismada na própria arrogância dela. E a gente vê isso dentro do nosso meio, né? Não vou nem falar dentro da igreja, mas na igreja que talvez falando das pessoas e não do templo, né? Nós vemos isso que muitas vezes esse amor, né, pelo prazer da vida, né? Não necessariamente pelo dinheiro, mas pelo prazer da vida, pelas coisas que esse mundo aqui ele oferece, ofuscam, né, as coisas eternas, né? E aí as pessoas, elas falam assim, eu não penso assim. Ah, cara, como eu odeio essa palavra, né? Como eu odeio essa frase, né? Eu não penso assim, né? Tá bom, cara, você tem o direito de pensar e não pensar o que você quiser, mas a gente aceita as coisas por fé e não por vista, né? Mergulha na palavra, estuda a palavra, e aí você, né, vai ver o que está determinado lá por aqueles que passaram antes. Então, é, 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 é muito complicado esse negócio, né? E quando a pessoa se vê na prova, como foi o caso aqui de Lázaro, quando ele vê a dificuldade, aí ele lembra, né, que existe uma espiritualidade, ele lembra que existe alguém que pode fazer algo. E graças a Deus por isso também, né? Porque nós estamos aqui realmente para interceder e para orar e para pregar o evangelho, mas em vida muitas vezes, né? Graças a Deus por isso. A pessoa fala assim, rapaz, olha lá, né? Fulano estava lá e teve um acidente, fulano estava lá e teve uma situação, e pode ser rico, mas quando chega lá na enfermidade, o dinheiro dele não compra um dia de vida, compra o tratamento, né? Mas a vida mesmo não compra. E a vida é finita, a vida acaba. E quando ela se acha nessa situação da vida acabar, sai pedindo oração e atirando para todo lado, né?
Por quê? Porque ela reconhece que não é tudo que o dinheiro ele pode comprar. Então, no começo, ele começa com essa ironia, né? Ele fala assim, pô, mas você já teve tudo na sua vida. Lázaro não teve nada, dando a entender, né, naquele sentido, de que é o dinheiro, né? Você tá bem aqui, então você vai se ferrar do outro lado. Então todo rico vai se ferrar? Não, isso é uma ironia. Ele só está dizendo que era isso que você dizia, né? Você não precisava de nada, você estava bem, você não precisava de Deus, você não precisava de Abraão, você não precisava de Jacó, você não precisava de ir no templo oferecer sacrifício, porque nesse tempo era isso que eles faziam, né? E Lázaro estava lá, né? Um pouco que ele tinha, ele buscava a essa espiritualidade, essa religiosidade, né? E aí, quando o rico já percebendo que a espiritualidade realmente existia, né, que existia algo do outro lado, ele fala, não, então, por favor, do mesmo jeito que eu não aceitei, eles não vão aceitar, manda alguém lá para abrir os olhos dos meus irmãos, e é aí, então, que Lucas traz esse aprendizado, né? Ele fala, olha, não adianta, se a pessoa não se desapegar das coisas mundanas, se ela não desapegar do sistema mundano, se ele não se desapegar dessas coisas e dar o benefício da dúvida para o Espírito Santo de Deus aí, para a palavra de Deus, se ele não olhar que tem um outro lado, mesmo que alguém ressuscite, não vai adiantar, porque é o seu livre-arbítrio, né? É a sua determinação, é você querer abrir espaço para que essa palavra seja pregada. Senão, de outra forma, não haveriam mais pessoas evangelizadas fora da igreja do que dentro, né? E é uma estatística triste isso, né? As pessoas dizem que as pessoas que nós perdemos é maior do que as pessoas, o número maior do que as pessoas que estão dentro da igreja, né? E por que que isso acontece, né? Você vai ouvir o testemunho das pessoas que saíram, ela vai falar, me decepcionei com alguém, né? Me decepcionei com alguém, me decepcionei com algum sistema, me decepcionei com alguma coisa. Mas esse alguém e essa alguma coisa não são Cristo, né? E Cristo não te fez nada, absolutamente nada contra você, né? Então, às vezes, ah, essa perda do olhar, né? Essa perda da visão, ela também nos afasta aí da presença de Deus, né? Então, resumindo, né? É isso, né? Como disse o James, né? Alguém já ressuscitou, como disse a dona Lucinha, o rico não vai para o inferno só porque ele é rico e o pobre não vai para o céu só porque ele é pobre. Há necessidade da conversão, há necessidade da fé, há necessidade da mudança em Cristo Jesus. E aqui, de uma forma, então, irônica, né? Lázaro houve essa repreensão de Abraão e alguém já ressuscitou, né? Alguém já ressuscitou e nós estamos aqui anunciando a respeito desse alguém, mas se a pessoa não abrir o coração e não der o benefício da dúvida, se a pessoa não olhar e falar assim, cara, eu quero experimentar o que esses caras estão falando aí, deixa eu fazer um test drive aqui, né? É condenação, né? Então, olha, dessa forma que eu queria contribuir na manhã de hoje. Obrigado. Falando com Jesus essa veio parte, colocar mesmo o mundo de cabeça para baixo, né? Até fala aqui, Jesus veio colocar o mundo de cabeça para baixo mesmo, né? Os valores que eles tinham naquela época, e inclusive ontem nós comentamos isso aqui, né? Os judeus acreditavam que as pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente, elas eram bem-sucedidas porque elas faziam tudo certo, porque Deus tinha abençoado elas, então estava tudo certo. E isso é o que elas buscaram. E elas buscavam isso em duas maneiras, né? Tanto para se sentir realizado ali, porque dá valor para a riqueza mesmo, né? Como acontece até hoje, mas buscava também a confirmação de que eles estavam fazendo a coisa certa, estavam bem com Deus, como resultado de como eles estavam. E aí Jesus vem em várias maneiras, em várias parábolas, né, explicando, olha, esse teu entendimento aí está equivocado, né? Deus pouco se importa com o que você tem aqui na terra. Se ele te abençoou, ótimo. Use a bênção que você recebeu, os talentos que você recebeu, sejam eles habilidades,
dons, financeiros ou não, para o seu próximo. Que forma? Amando ele, contribuindo, ajudando, né? E, e ao contrário, né? Não é? Esse homem, ele estava satisfeito. Para ele, olha, o que eu quero é viver bem aqui e tá tudo certo. Não me importo com o que vem depois. Como nós vimos alguns capítulos atrás, a parábola do homem que, que também tinha tudo e falou: o que que eu faço agora? Vou construir alguns galpões para armazenar os cereais que eu vou colher e depois vou ficar, quer dizer, tudo para ele, né? Tudo para ele, só para ele, só para ele, só para ele, enquanto que nosso Senhor não foi nada para ele, foi tudo para nós. Até a vida foi para nós. Ô, Fábio, acabei te cortando sem querer aí. Quer Não, continuar? se o pai quer comentar alguma coisa, não tem problema, não, obrigado. Daqui a pouco eu comento com você. Muito muito a falar a respeito dessa palavra, não, porque eu falei ontem. Deus fala lá em Timóteo, capítulo 17, 1 Timóteo, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Eu penso que na grande verdade é que Deus não deixa que ninguém parta sem ter ciência de que Ele existe. Deus sempre dá uma chance para o ser humano se arrepender dos seus erros, se aproximar de Deus. Deus é bom, Deus é amor. Eu tenho certeza disso, amados. Ninguém parte dessa terra sem antes Deus avisar: olha, está chegando a hora. Converte, se arrependa. Deus envia alguém, Deus cria uma situação, o cara fica doente, o cara sente-se enclausurado. De alguma forma, Deus se manifesta na vida de todo um ser humano para que ele venha reconhecer que existe um ser acima dele e que ele vai ter que prestar conta. Pode ter certeza disso. Ninguém parte dessa aqui sem antes ter um aviso, que nós possamos estar alerta, que a gente não sabe o dia nem a hora em que nós vamos se apresentar diante de Deus. Mas tenha certeza disso, você não parte, ninguém parte daqui sem antes ser alertado por Deus. Porque Deus é amor. Ele não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos tenham arrependimento. Então vamos manter as nossas amizades da melhor forma possível, manter os nossos amigos, vamos ser alegres, vamos procurar fazer tudo o que nós pudermos enquanto estivermos aqui na face da terra. Vamos espalhar em torno de nós conforto, alegria, esperança, otimismo, garra, coragem, determinação e fé, muita fé em Deus. Mesmo sabendo que as dificuldades vêm, que os problemas vêm,
Não se abalem, não se abatem, não tenha medo. Ele mesmo fala, não temas, eu sou contigo. Deus está conosco a todo momento, irmão. Todo momento Deus está conosco. Eu não tenho mais dúvida nenhuma disso. Não tenho mais dúvida. Não me aflijo com nada. Com as provas que vêm, eu estou ali, ó, firmado na rocha. Sei que a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É um dia, dois, uma semana. As provas estão vindo, mas eu estou firmado na rocha. Onde fui pregar ontem, lá na casa de recuperação, graças a Deus, mais uma alma se rendeu para Jesus. Teve festa no céu ontem. Eu vi um rapaz chorando. Oh, meu Deus, que maravilha. Falei, rapaz, você não sabe o que você está proporcionando agora lá no céu. Você está proporcionando festa, alegria. Os anjos estão dançando. Porque quando uma pessoa se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, se rende a Jesus, tem festa no céu. E ontem teve. E foi gostoso. Isso é muito bom, meus amados, isso é muito bom. Vamos continuar nessa pegada, hein? Continuar nessa pegada. Cada um dando a sua contribuição, seu conhecimento que Deus tem dado a vocês. E vamos firme aí. Amém? Só isso que eu quero dizer hoje. Amém. Ô, James, tem um adendo aí, né? Porque entre nós também tem um que ressuscitou, né? Fala aí. Tirando Jesus aí, né? Nós temos um que... É verdade, é verdade. Foi e voltou. Exatamente. Glória a Deus. E quase É mata nós juntos. verdade, Pois é é. verdade. Eu sou testemunha viva disso, viu? E eu falo para vocês, ó, pode ter Competir com certeza. ele. Eu acho que, olha, se eu for contar para vocês, meu Deus do céu. Mas foi. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu fui lá. Eu desci. Eu desci lá. E Deus me trouxe de volta. Graças a. Eu agradeço a Deus, né? Mas as orações dos santos. Meu genro mesmo falou para mim que ele nunca viu tantas pessoas orando por mim. Ele nunca recebeu tanta mensagem de pessoas que estavam preocupadas com a minha vida, não desejassem que eu morresse. Até pessoas ímpias. Teve um amigo da minha filha aqui, chegou para mim, ó, você sabe que eu não sou católico, não sou crente, eu não sou nada. Mas eu dobrei o joelho por você, Mário. Dobrei o joelho por você. Meu Deus do céu, aquilo me comoveu de tal maneira que eu fiquei assim, sabe? Impressionado. Então, às vezes, amados, a gente não sabe, mas tem muita gente que ama, tem muita gente que Amém. lembra da gente de alguma coisa. Como tem aqueles também que lembram de seus erros do passado, né? Que o inimigo usa para te acusar, para falar, você não é isso, você não é nada disso, você tem, é claro que tem. Mas durante essa caminhada, esses 29 anos que eu sirvo o Senhor, eu fiz muitos amigos. A palavra de Deus fala assim que aquele que deixar pai e mãe, amigos, trabalho, aquele que deixar tudo nessa vida por amor de mim, é digno dele. Ganhará 100 vezes mais. Não só aqui na terra, com, com aflição, né?
mas você vai ter 100 vezes mais. Então, eu acredito que durante esse meu trajeto aqui na Terra, esses meus anos de vida, eu tenho conquistado as almas para Jesus, não eu, mas o Espírito Santo me usando, né? Eu não sou nada. Então, eu estou escrevendo meu legado, meu legado. E eu dou glória a Deus por isso. Por isso que eu estou aqui, viu, gente? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu me esforço toda manhã para estar com vocês aqui. Porque eu sei quem tenho crido. Porque, por mais que eu faça, não pago nada do que Deus fez por mim e do que faz por mim hoje em dia, do que ainda fará por mim e pelos meus, viu? Porque eu sei que a minha descendência será poderosa na terra. Eu sei. E Deus falou para mim, eu sei disso. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, amados. Vamos em frente. Vocês podem ter certeza que essa palavra de hoje aqui, ela fala com as pessoas que não lembram de Deus. De alguma forma vão se lembrar, sim, através de uma circunstância, uma doença, né? A pessoa vai ter que se aproximar de Deus, vai ter que ver, vai ter que buscá-lo, vai ter que implorar. Aí Deus vai olhar para aquele ser humano e vai ver dentro dele, né? O que ele fez de bom, o que ele não fez, se ele merece realmente. Cada um sabe de si, meu irmão, cada um sabe de si. Na hora do aperto, cara, na hora do aperto, vou te falar, viu? A gente vê quantas coisas acontecem nesse mundo, quantas coisas acontecem. Acidentes em que o cara fica preso nas ferragens. Já imaginou uma coisa dessa? O cara preso na ferragem, num acidente de veículo. O cara preso ali, vivo, preso. E outras pessoas em volta dele, tentando tirar ele dali. Que coisa pior do que isso? Gente morrendo queimada. Gente enfrentando a morte. É complicado. O mundo está aí, amados, dando exemplos e lições a todos. Vale a pena servir a Deus. Se volte para Deus. Dê um tempo para Deus. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Amém, meus irmãos? É, Fabio, teu pai vai ter muito que escrever, viu, Fábio? Porque esse aí tem história. Orando, orando. O, o Jurandir comentou aí, né, a parte de muita gente na igreja que tem mais gente, o índice de gente perdida, que a gente perde da igreja, que sai da igreja é muito maior do que aquele que fica, né? E aí me trouxe uma lembrança de um amigo que outro dia ele estava conversando num grupo de amigos e a revolta dele era que ele tinha ido num culto e aí por alguma razão ele ficou para assistir o próximo culto e ele viu que o pastor estava repetindo o mesmo. O cara chorou na mesma hora que ele chorou no culto anterior, ele chorou de novo. Falou, não, isso aí é armação. Esse cara tá. Ele saiu da igreja porque achou que o pastor estava fingindo. E aí eu. Engraçado porque a gente racionaliza as coisas, né? E a gente fica tentando achar argumentos para a gente não, não obedecer a Deus, né? Para a gente continuar tomando do vinho antigo, né? Do nosso vinho velho, né? Fazendo as nossas práticas antigas, né? Tentando identificar justificativas para que a gente não, para que a gente possa fazer pela gente mesmo, né? Para que a gente possa ser dono do nosso nariz e não ser submisso a Deus, né? E essa questão da racionalização, né?
de ter a dificuldade realmente de enxergar o mundo espiritual, né? De ter essa, né? De caminhar na cegueira mesmo, né? E, e a gente tem que dar muitas graças a Deus, né? Agradecer muito pela revelação que Ele vem nos trazendo, né? Que as pessoas possam, sim, né? Experimentar dessa mesma revelação, né? Dessa mesma revelação para que possam ter misericórdia ali do pastor, pô. Ele tava ali, com certeza, fazendo o melhor dele, né? E se ele chorou na mesma hora é porque ele sentiu a emoção, não porque ele tava, fez um curso de teatro, né? Nem nada disso, né? E realmente aquilo ali tem um significado para ele, né? Mas a gente possa cada vez mais estar aberto, né? Para eu lembro o processo da incredulidade, né? De quebrar a incredulidade, porque nós, como quando somos não convertidos ou quando somos recém-convertidos, né? Até às vezes pessoas que são muito, né, muito tempo na caminhada, né? A incredulidade fica na nossa mente, né? E é uma etapa, é um processo, né? Essa quebra da incredulidade, né? Daí a gente poder experimentar, às vezes, muitas vezes, os sinais das maravilhas, né? Para que realmente falar, não, não tem como. Deus é real, né? Deus existe, né? Jesus é poderoso, né? E que essas pessoas possam realmente experimentar disso daí e ter misericórdia do pastor ali, ter misericórdia da pessoa que erra, né? Porque às vezes as pessoas se afastam da igreja por algum erro, né? Porque o irmão fez alguma coisa errada, ou o pastor falou algo que eu não concordo, né? Mas que a gente possa realmente ter o entendimento de que o pastor é um homem, né? E o homem, ele pode errar, né? Mas Cristo não, né? Deus não, né? Então que a gente possa ter o entendimento realmente de que nós estamos ali para Deus, não para o homem, né? Que é muito mais superior, muito mais não, que é superior, né? Infinitamente, né? Eu queria fazer justiça também de ontem, trouxe um relato aí, porque ontem a gente falou aqui do caráter, né? A gente falou também da primeira passagem aqui, do, da pessoa que é honesta e lidar com honestidade. E aí fiz a referência aqui um sobrinho meu que está começando um negócio, né? E aí ele montou um site lá, mandou para mim e falou, agora eu posso falar, né? Não tem problema, foi meu afilhado, né? Ele falou, padrinho, terminei aqui, dá uma olhada aí. Eu não quis dizer ontem para não identificá-lo, né? No escuro. Mas aí ele falou, padrinho, eu fiz aqui e tal, dá uma olhada para mim. Aí eu olhei lá que tinha mais de 200 clientes, né? E aí colocou uns testemunhos, aí eu achei estranho, né? Falei, pô, mas que tá começando o negócio, como assim tem mais de 200 clientes? Até testemunho. Aí chamei ele, para, né? Ontem a gente conversou aqui, ontem chamei ele, né? Eu chamei para conversar um pouquinho, aí falei, ó, né, tal, eu achei estranho lá os 200 clientes, né, que você colocou, né? Falei, não, padrinho, é porque eu fiz uma parceria com a menina que ela já tem já essa mesmo segmento já há bastante tempo, então a gente fez uma parceria com ela e aí tô colocando aqui e tal, mas é bom até que o senhor ter comentado isso daí, porque não é legal a gente, senão a gente passa por um enganoso, né, e a pessoa pode até achar que a gente está lubridiando ela. Eu vou deixar claro que esses 200 clientes aí é cliente dela, então, para não ter essa dúvida. E eu nem tinha falado nada ainda. Oh, que bênção, né? Glória a Deus, né? Falei, não, o padrinho ficou preocupado, não sabia nem como falar com você, né? Mas é bom a gente ligar sempre com a verdade, né? Lidar com as coisas. Não, é verdade, padrinho, porque senão já pensou, a pessoa descobre depois que não, eu vou perder minha confiança aí, né? Então, falei, ó, que bênção, né? Falei, não, é isso aí. Uma oportunidade até de tocar nesse assunto com ele, né? Mas glória a Deus que ele já estava com isso na cabeça aí. Eu vou fazer justiça aí, foi, né? Mas eu fiquei preocupado, mas graças a Deus ele tá no caminho. Queria finalizar aqui, fazer uma parte. No passado, né? Hoje eu não sei como está exatamente, porque no passado a gente era mais envolvido com as coisas de dentro da igreja, né? A gente ia dentro da instituição, né? Era parte da liderança, então eu sabia quais eram as estratégias. Hoje isso não acontece, então eu estou a par, né, dessa.
Mas a gente tinha uma estratégia, por exemplo, né, de, às vezes passar alguns filmes para os jovens, fazer karaokê na igreja, né, para os jovens e tal, né? E às vezes passava, né, a lista de Schindler ou próprio, o próprio sacrifício de aquele filme de Jesus e tal. E uma das coisas que sempre chama atenção no filmes, né, e mesmo dentro da igreja, quando você faz esse trabalho, que é uma forma de manter os irmãos ali no mesmo ambiente, né, de alicerçar ali relacionamento e tal, porque a gente acaba se preocupando nos fins de semana, não dá para alicerçar muito, né, ainda mais se não for uma igreja. Quando é uma igreja de bairro, que você mora no mesmo bairro, é mais fácil, mas quando é uma igreja central, que você, a pessoa não tem essa comunicação, fica difícil de você fazer amizades ali, né? E quando você passa ali o filme de Jesus, né, uma das cenas que chamam mais atenção, pelo menos no filme do Mel Gibson, né? Não sei quantos já viram aquele filme, o filme Jesus lá, é quando ele tá tomando as chibatadas, obviamente, mas quando ele tá no caminho carregando aquela cruz, né? Que aí ele tá sofrendo, ele cai, ele levanta e tal. Aí vem alguém, né? E pega aquela cruz e o ajuda a carregar a cruz, né? E a palavra diz, né? Aquele que ama a mim, pega a sua cruz aí, que seriam as dificuldades da vida, e me siga sem me negar, né? Essa que é você levar a sua vida dentro dos preceitos cristãos, né? Essa que é a cruz, porque se você for revidar que nem o mundo revida, não tem cruz, né? Aí é fácil. Mas uma das coisas que chama muita atenção e que faz com que ministérios sejam abalados, que ministérios até terminam, que as pessoas percam a fé, é a falta de seres humanos para ajudar a carregar a cruz. É a falta da empatia da pessoa que está ao lado, da pessoa que tem uma palavra amiga, da pessoa que vai tomar um café, da pessoa que, naquele momento de angústia, de dificuldade que a pessoa está passando e que ela nem quer externar para os outros, mas chega alguém e traz uma palavra, e chega alguém e tem um louvor, e chega alguém e dá um abraço. Então, essa falta de, 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 de um ser humano ali para ajudar a carregar a cruz, muitas vezes é o motivo pelo qual as pessoas elas acabam se afastando até da igreja. Porque, tá bom, a gente vai falar, não, mas isso é salvação por fé, você não pode depender de ninguém, você não tem que ter uma bengala, mas nós somos seres humanos, isso acontece sim com todo mundo, acontece comigo, acontece com o Mário, acontece com vocês que estão aí. Falo de mim e do Mário porque nós temos uma história muito próxima, mas, né, já tivemos vezes de querer dar bicuda em tudo e sair, e desanimar e achar que não dava, mas dentro disso, né, se aproxime, né? Porque, que nem você comentou aí, ô Fábio, a pessoa, ela ouve um... Na verdade, ela só quer um motivo para para dar as costas, né? Tem muita gente que é assim. Fala, "Ó, quando você for sair, me chama. Quando você for no lugar, pô, você mostrou as fotos, você postou alguma coisa, mas ela só está sendo educada. Quando você liga, quando você telefona, a pessoa se esquiva de tudo, né? Acho que todo mundo tem um amigo assim, né? Que ele acha bacana, acha legal, diz para você chamar, mas nunca está disponível, nunca está disposto. É porque não tem estacionamento, é porque é longe, é porque é perto, é porque cobra, é porque está chovendo, é porque está sol. Eu falo assim, uma vez eu falei para um desses aí, falei, por que você não disse simplesmente que você não quer ir? Porque eu sei que você não quer ir, eu te convido só porque você mandou te convidar, só para ter o prazer de ver você negar, né? O seu sofrimento e inventar uma desculpa para não ir, né? Pô, para com isso, cara. Fala que não quer ir, pronto. É simples, né? E então, assim, às vezes a pessoa ela só quer uma desculpa para não estar na igreja. Ela só quer uma desculpa para não fazer alguma coisa, né? Mas de uma forma geral, falta mesmo esse abraço, esse olhar, esse além, sabe? Essa preocupação com os mais vulneráveis, com aquele que não está tão emanado lá no departamento, que não faz parte do grupo de louvor, aquele que não faz parte lá da lista para pregar toda semana, sabe? Tem outras pessoas, né, no meio da igreja que estão mais isoladas, né, que necessitam desse olhar, que necessitam desse abraço. Não que os que estão lá na frente não precisam, talvez precise até mais, porque, né, a pessoa fica naquela, eu estou num pedestal aqui, ninguém pode saber do que eu estou passando, né? Tem isso também, né? Mas de uma forma geral, né, de uma forma geral, a pessoa ela entra e sai da igreja, a gente nem sabe quem é, né? Por quê? Porque não teve esse acolhimento, né? Então,
é bacana a gente ter esse olhar, a gente ter essa visão aí. Como é que tá, né? Aquela pessoa que sumiu, aquela pessoa que faz tempo que não aparece, ou senti sua falta, ou o que que tá acontecendo? Opa, vim aqui para te ver, sabe essas coisas, né? Então, fica aí a dica, porque muitas vezes a gente está tropeçando, a gente está carregando a cruz, está carregando a família nas costas, está carregando ali, né? E, e os que estão próximos fazem parte daqueles que estão jogando as pedras, né? E aí você fala assim, engraçado, porque se eu cair, eles caem junto comigo, mas estão me apedrejando aqui, né? E não aparece esse santo aí para ajudar a carregar a cruz, né? Então, humanamente falando, né? Apesar de toda a confiança que a gente tem em Deus, que nós possamos ser esse instrumento de Deus para ajudar uns aos outros aí. Amém? Bem, Varão, eu não posso deixar de lembrar, Jurandir, que na nossa caminhada você foi e é um parceirão, espiritualmente falando, né? Quando eu te convidei para ir comigo naquele leprosário, lembra? Rapaz, aquele dia foi. Passamos um dia lá no meio dos leprosos, visitando quarto por quarto, leproso por leproso, orando por cada um deles e ouvindo as situações dele. Aquele dia foi demais, cara. Aquele dia eu não esqueço nunca. Não esqueço nunca. Você pode pensar o peso, o que nós vivemos ali durante aquele dia que nós assistimos, que nós presenciamos. Não vou esquecer nunca. E bom que deu resultado, né? Esse- O melhor é Bom, isso. Marcos. Temos história, viu? Temos história. Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor. Só agradecer, Pai, porque o Senhor é bom todo o tempo. Eu fico feliz, Pai, de poder estar aqui participando desse devocional todos os dias com os meus irmãos, lendo a tua palavra, meditando nela e lembrando das coisas que o Senhor já fez, Pai, por nós. O Senhor faz pela minha família, pela família dos meus irmãos, por todos aqueles, ó Pai, que o Senhor colocou diante de mim, Pai, pelas vidas que o Senhor ressuscitou, que o Senhor salvou, que o Senhor apaziguou, Pai. Quantas coisas o Senhor fez, Pai. A própria palavra diz que não, livro nenhum no mundo caberia as coisas que o Senhor já fez e vai fazer mais e mais. O Senhor é um Deus imensurável. Obrigado, Senhor, por cada um que participa desse devocional, que tem o compromisso, Senhor, de estarmos aqui orando, intercedendo pelos outros, ó Pai, ouvindo e aprendendo de Ti. Continua, Senhor. Continua nos ajudando, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando da seta do maligno, Pai. Cuida de nós, ó Pai. Cuida dos nossos. Cuida dos nossos filhos, ó Pai. Dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. E todos aqueles, ó Pai, por quem temos orado. Que o Senhor alcance, Pai. Eu sei, Senhor, que é o que o Senhor deseja. Eu sei que é no seu tempo. Tudo irá se encaixar como uma engrenagem. Porque o Senhor é dono de todas as coisas. Tudo é por ti, para ti e em ti. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Dá-nos um dia de vitória, Senhor, na tua presença. Afasta toda angústia, toda mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que não vem de ti, Pai. E cuida, Senhor, daquele jovem que ontem se rendeu a ti, Senhor. Coloco ele na tua presença, Pai. Protege, guarda, livra ele de todo mal, Senhor. Abençoa também, Pai, essa senhora que levou uma queda, Senhor.
e se machucou fisicamente, mas que espiritualmente o Senhor possa estar restaurando ela, Pai. Abençoa cada um, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.